E aí? Esse aqui é o Curtinhas do Bispo, é um quadro onde eu vou falar um pouquinho mais rápido sobre as coisas da vida, porque eu achava que era bem mais fácil escrever e editar, publicar no começo, quando eu tava bem empolgado, mas as coisas vão ficando difíceis ao passo em que eu vou fazendo, e agora eu preciso, antes de fazer um vídeo com um assunto muito comprido, ter um tempinho pra pensar sobre ele, estudar um pouco, pra falar sobre as coisas. Então, nesse quadro aqui, eu pretendo falar com menos roteiro, de uma forma um pouco mais rápida, sobre assuntos mais que são mais rápidos de falar mesmo. Queria falar sobre relacionamento hoje, que eu acho que quando o relacionamento acaba, a gente sempre tem essa questão de querer saber o porquê acabou, porque, enfim. E eu não acho isso muito útil, porque se você não sabe, ou não foi te dito ali, ou você não ama a si próprio o suficiente pra não precisar daquela explicação, sabe? Se você não sabe, você pode perguntar novamente a quem se relacionou com você, e se você não pode acreditar no que ela diz, então você vai ter que esquecer que essa pergunta existe. Senão você vai ver, tipo, totalmente desgraçado e fadado a um vínculo inútil, porque, enfim, você vai ficar se perguntando o tempo inteiro, não conseguindo esquecer aquela pessoa, e não vai ter a resposta que você precisa também. Provavelmente, ou vai ter respostas terríveis que são as criadas pela nossa mente nesses momentos de agonia, né? E às vezes saber esse porquê não é algo necessário, ele é só o reflexo dessa necessidade, assim, que é uma dependência, né? A gente não consegue se livrar das coisas que acabaram, e isso é muito doloroso, na maioria das vezes, porque a gente esquece de nós mesmos pra poder viver aquilo que, pelo menos, foi dito que já acabou. Eu acho que o fim é uma oportunidade de reconexão consigo mesmo, é aquele reencontro com a realidade que vai mais confrontar a gente durante toda a vida, né? Porque, querendo ou não, né, no fim de qualquer coisa, é você e você. Falar sobre isso é um amontoado de clichês. Eu acho que não tem como fugir disso, porque a gente é ensinado a viver aquele amor romântico, né? A sempre querer que as coisas sejam muito perfeitas, bonitas. A gente não pensa em relacionamentos como uma coisa natural da vida, como uma coisa até um pouco entediante. O amor é muito entediante, a gente tem que se acostumar com isso. A gente acha que aquela empolgação de começar a conhecer uma pessoa, ver um universo totalmente novo, fazer muito sexo é uma coisa natural e é assim que tem que ser, mas isso não tem absolutamente nada a ver com amor. Isso é algo que você pode construir com qualquer pessoa. Então, tipo assim, quando chega um momento em que a gente confronta o amor de fato, é muito desafiador, porque o amor é calmo, é tranquilo, é lento, é meio arrastado, é doloroso, é muito difícil de construir, especialmente quando a gente fala do amor a si próprio. Vamos, mais clichês. Mas enfim, é todas essas coisas que envolvem amar alguém e se amar, sempre elas vão parecer que são uma fórmula pronta, que é dita por todo mundo, mas não dita como fazer, e cada pessoa vai fazer da sua forma. E é o que a gente precisa se acostumar, porque amar diferente é normal. E a gente ama outras pessoas de forma diferente das que elas nos amam. E, tipo, se os dois não entenderem por isso, a gente vai achar que não existe. Não estamos sendo amados, que não estamos sendo gostados ou queridos. Me perdoe a minha voz, eu estou com uma gripe absolutamente terrível já faz uns 20 dias também. Acho que isso me atrapalhou muito em produzir. Mas enfim, eu não acho que a gente precisa ser sozinho, mas a gente precisa ser sozinho por algum tempo, pelo menos. Às vezes é um dia, às vezes é muito mais. E você não tem que ser uma pedra de gelo também. O amor romântico tem ali uma parte que é muito legalzinha de você viver, interessante. Só que ele não é o que é amor. Todo tempo que se passa sofrendo paralisado por um amor que se foi é uma oportunidade perdida de se viver o agora. Você fez algo injusto e que causou tudo, você busca seu perdão, você se torna uma pessoa mais virtuosa a partir disso e segue pra próxima. Mas se você não fez nada de errado e vocês tiveram que chegar ao fim, você tem que viver a paz de ter tido a oportunidade de se entregar aquele bom sentimento, de aprender com a raiva das coisas injustas feitas a você, porque às vezes não é sua culpa e também você não tem que estar buscando vingança, nem tem que estar atrás de resolver os problemas de outras pessoas. Não é assim que funciona. A gente precisa viver. O problema é que nós temos essa tendência de que, tipo, o amar, se relacionar é um objetivo. A gente precisa chegar nele em certo ponto. Tal qual ter uma casa, ter um carro. E nem esses são muito justos. Imagine ter outra pessoa ao seu lado. Eu acho que a gente tem que ter, sim, uma pessoa ao nosso lado quando a gente pode ter uma pessoa ao nosso lado. E eu não acho que você deveria procurar outra pessoa. E nem é questão só depois do término. É nunca.
O amor, ele é uma consequência de viver a vida e não um objetivo para completude de si. Eu não quero julgar o fato de você ir até um app desses de catálogo humano pra usar. Eu sei que isso pode ser bom e isso até é necessário em certo momento da vida. Só que eu acho que existe um valor muito grande em construir uma relação 100% orgânica. Tipo, aprender aos poucos sobre alguém, sentir um interesse naquelas ações diárias, ser amigo de uma pessoa antes de... Enfim, eu não tô falando também sobre preferência, né? Porque eu posso estar aqui sendo confundido com a pessoa que é... Como é que chama? Vou até deixar sem edição essa parte, porque eu acho que esquecer disso é a coisa mais normal do mundo, porque hoje em dia tudo tem um nome. É a famosa demissexualidade, né? Mas enfim, não é sobre isso, é sobre você se interessar por alguém, conhecendo ela, sabendo quem ela é, ao invés de, tipo, só se apaixonar pelos nuances de que um aplicativo oferece, por exemplo, aquela foto ajustada com IA, uma frase de uma série cancelada em 2014. Eu acho que é muito pouco pra que a gente realmente saiba que tem interesse em alguém, mas eu acho que a gente pode ali, tipo, sim, conhecer uma pessoa que tem interesses parecidos, que tem... Só que eu não acho que é útil até certo ponto, porque interesses parecidos todo mundo pode ter, mas nem sempre você vai ser uma pessoa compatível com aquela pessoa porque vocês gostam de algumas coisas juntos, né? Eu acho que algumas relações podem até dar muito certo a partir daí, só que tem bem menos chance, né? E a gente tem que ver também que nós vivemos no sistema capitalista. Aquele aplicativo ali, ele não quer que você ame, ele quer que você o acesse. Ele não pode colocar você com uma pessoa que vai tirar de você dele. Ele quer que você continue indo lá, olhando aquelas opções, buscando ter uns encontros ali ou outro, mas que no fim ele não quer que dê certo. Eu acho que gostar de anime milhões de pessoas gostam, mas e gostar de você? Porque no fim é sobre isso, né? A gente tem uma tendência a achar que se alguém faz o que a gente faz, a relação tende a ser muito interessante, né? Porque, sei lá, vocês vão poder fazer uma coisa juntos, tá? Mas e o resto? Mas também tem aquela tendência que, tipo, se alguém é muito bonito, nossa, você pensa, caramba, isso é muito legal ser um casal dessa pessoa. E isso é mais um reflexo do sistema capitalista, como a gente tem a tendência a pensar que, tipo assim, a gente reflete a sociedade atual e a gente trata o amor como um objeto de consumo. O interesse aqui vai ser baseado naquilo que é que é bonito se olhar, né? Ou que alguém vai ver você sendo um casal com aquela pessoa que vai ser interessante, ou que você vê sempre pra frente demais e nunca vive o agora, nunca se interessa em viver com alguém. É muito sedutor pensar na vida a partir de um futuro e não construir nada no presente para que esse futuro exista, né? Só que eu acho que se relacionar, antes de tudo, é um dever de si, né? Uma construção própria que vai desaguar nesse outro universo que é a outra pessoa. Nós somos muito diferentes, mesmo que a gente goste das mesmas coisas, a gente não precisa ser igual a ninguém. Tão pouco interessante no geral, porque isso eu acho um problema enorme também. Porque veja, você é uma pessoa que sempre se esforçou para ser interessante demais no geral, então você vai trazer pessoas que se interessam por coisas gerais demais também. Então você pode receber qualquer pessoa e não se relacionar com alguém que tenha algo de fato a ver com você, porque eu acho que a relação ela não dá certo no que parece normal. As nossas diferenças são o que nos tornam únicos. Quando esse único ele é interessante a alguém, aí você vai ter um ponto ali de diferença, o que te traz, que te devolve, te tira de dentro daquele aspecto de apenas ser, de apenas ter uma relação e construir um namoro, um casamento, de ter uma relação básica, assim, e de realmente viver uma relação própria. Uma coisa que é construída dentro das suas diferenças, dentro das coisas que fogem da normalidade. A gente tá dentro de um sistema hoje que mostra sempre a mesma coisa pra nós e nós estamos replicando isso na nossa vida. A gente não precisa ter relações iguais a de todo mundo, a gente tem que ter as nossas próprias relações, descobrir o que é bom pra nós, o que nos dá prazer, com quem nós queremos nos envolver de verdade, não só testar, até que apareça algum mediano e você já esteja cansado demais e aceite pra você. Outra coisa que a gente tem a tendência é de consertar os nossos defeitos para outras pessoas, né? Eu acho que a gente conserta os nossos defeitos para que a gente possa ter uma vida mais confortável dentro da fortaleza da nossa mente, né? Mas fazer isso para caber no mundo de outra pessoa vai se tornar um trabalho muito desgastante, muito moroso. Vai te deixar totalmente consumido
E não aproveitando o que uma vida conjunta pode proporcionar ali, né? Que são, tipo, experiências diferentes, aproveitar, ou até mesmo as experiências, mas que aproveitando juntos parece muito legal, porque aquela pessoa é muito bacana de ter junto. E o amor é isso aí, sabe? O amor é, tipo, você conseguir aproveitar momentos de estar com outra pessoa, poder viver o mesmo momento, mas fazer dele especial, porque tem uma pessoa legal ali que te deixa muito confortável. É aceitar o silêncio e viver bem no silêncio ao lado de alguém. Eu acho isso muito importante, cara. Nossa, tipo, o silêncio, cara. Isso é, agora falando totalmente pessoalmente sobre mim. Porque aí tem gente que não gosta e eu acho que cada pessoa gosta, todo mundo somos, eu já disse, né, nós somos muito diferentes. Mas você está no silêncio, totalmente confortável ao lado de outra pessoa, pra mim, por exemplo, é uma coisa que é muito importante, é uma coisa que torna uma relação totalmente diferente, assim, que faz uma diferença absurda. E são essas coisas, você tem que descobrir as suas e o que é que vai ser importante pra você. Amar é pra ser livre, tranquilo e leve. Qualquer coisa diferente disso vai ser qualquer coisa menos amor. E se você não gosta de quem você é, primeiro, não deixe ninguém te dizer o que é bom em você. Se descubra, né? E você vai ter a plenitude ali de ser amado de verdade, poder amar também. Se você não gosta muito de si, não é que você não possa ter uma relação, mas você provavelmente está tentando ser salvo. E ser salvo joga um peso muito enorme nas costas de outra pessoa. Eu acho que refletir sobre relações é, antes de qualquer coisa, refletir sobre si mesmo. Porque nesse mundo aqui, a gente precisa primeiro encontrar um equilíbrio para si próprio. E depois encontrar outra pessoa para se equilibrar junto.